Olá, sou Ana Carolina Praça, psicóloga infantil e escolar, e hoje voltei aqui no projeto A Chave da Questão para falar de um assunto que sempre me perguntam bastante, principalmente no âmbito das escolas, que é sobre o desfraude. Essa é uma dúvida muito comum para as famílias, mas também para os educadores, de creche, educação infantil, sobre esse processo do desfraude. E o primeiro ponto que é importantíssimo aqui de ressaltar é que geralmente o desfraude acontece quando a criança já circula em mais de um ambiente. Quando ela é bem bebezinha, ela fica geralmente só em um núcleo familiar, ali com os cuidadores principais. Mas nessa época do desfraude, que chutando aqui, daqui a pouco vocês vão entender por quê, por volta de 2 anos e meio ali, ela já vai para casa dos avós, para casa dos tios, já frequenta geralmente alguma escolinha. Então é importante que todos esses atores sociais estejam falando a mesma língua em relação ao desfraude, que não seja a luta só da mãe ou só da escola ou só da avó que acha importante. É fundamental que todo mundo envolvido aí na educação, em âmbitos diferentes, mas envolvidos na educação dessa criança, esteja pensando desfraude e esteja pensando da mesma maneira. Esclarecido isso, é importante ressaltar também que não tem uma idade certa para o desfraude. Eu falei aqui que ia chutar lá para os 2 anos e meio, porque geralmente quando começa a acontecer esse processo, mas não é necessariamente com 2 anos e meio. Tem crianças que conseguem passar por esse processo antes e tem crianças que passam por esse processo depois. Então, essa idade de 2 anos e meio que eu disse aqui é uma média. Quando a criança está pronta para o desfraude, a família, a escola, todo mundo vai entender. Mas é lógico que isso também é em parte ensinado. Afinal de contas, a criança nasce, está acostumada ali a fazer o cocô e o xixi na fralda sempre. Se ninguém falar para ela que tem outra forma de fazer isso, ela vai achar que só existe aquela e vai continuar ali. Então é importante que isso seja apresentado, que o vaso sanitário seja apresentado. É importante que a criança veja, saiba que a mãe também vai no vaso, que o pai vai no vaso e que tudo bem, Então, isso tem que ser apresentado como uma possibilidade. E aí, conforme a criança for mostrando os sinais de maturidade nesse sentido, conforme ela for sentindo, por exemplo, que a fralda molhada ou suja incomoda, quando ela começa a falar, que tá com vontade de fazer xixi, ou que acabou de fazer xixi ou cocô, enfim. Esses são sinais bem simples e que começam a aparecer espontaneamente na criança e que é o sinal de que vamos aproveitar e começar o assunto do desfraude. Então, a escola ou a família, percebeu esses sinais. Vamos marcar uma reunião para falar com esses outros atores envolvidos na educação da criança também, para todo mundo pensar o desfraude junto. Todo mundo acertou como que vai ser? Eu ressalto aqui algumas questões para serem levadas em consideração nessa conversa. A primeira delas é que não vai ser fácil. A criança vai sujar roupa, vai ter escape, então é importante que isso seja levado em consideração. Geralmente a gente aconselha que esse processo de desfraude comece no verão aqui no Brasil, porque é uma época quente, onde as roupas vão secar mais rápido, enfim. Então, roupa de cama, o colchão. Então, geralmente a gente aconselha isso, mas não é uma regra, é só para tentar ser mais prático possível para a família, Porque os escapes vão acontecer. E não é, quando acontecer o escape, não é para brigar com a criança, porque ela, você já fez uma vez no vaso, por que tá fazendo agora na calça? Não é isso, é para chamar a atenção, sim. Afinal de contas, ela tá nesse processo de aprendizado. Então, é falar, poxa, não deu tempo de chegar no vaso, o que foi? Você esqueceu? É conversar com ela, mostrando que, lembrando a ela que tem essa outra possibilidade, que é o vaso sanitário, mas sem brigar, enfim, sem aquela explosão, geralmente, da briga com a criança.
Um outro ponto que eu quero trazer aqui é que o processo de desfraude é para ser um caminho sem volta. Então, se você diz para a criança, hoje não tem fralda, vamos tentar fazer no vaso, mas no dia seguinte tem fralda, ela não vai entender. Se a criança tá fazendo tudo direitinho no vaso, mas aí demora, porque a gente tem que esperar, enfim, ela tá aprendendo a usar aquilo, a usar o próprio corpo naquele instrumento que é o vaso sanitário. Então, agora eu tô com pressa, então eu vou botar a fralda e você faz no caminho. Não. O desfraude é para ser um processo sem volta. Se não tem fralda um dia, não tem fralda em nenhum outro dia, né? Se ela demora para conseguir fazer o xixi ou o cocô no vaso, então você já calcula mais ou menos o tempo que ela demora para você não precisar apressar ela nesse processo. Então é isso. Começou, tem que ir até o final. Isso para ficar mais simples para a criança, para ela entender o que é a regra nova. A regra nova é fazer no vaso. Porque se um dia tem vaso, o outro não tem, ela fica confusa e não sabe muito bem o que estão esperando dela. Outra orientação que eu costumo dar para os pais também é para tirar por último a fralda noturna. Só porque é mais difícil da criança ter esse controle todo de esfíncter e, enfim, né, essa consciência da vontade dela fisiológica, tanto do xixi quanto do cocô, dormindo, né? Depois de um tempo, isso vai sendo aprendido. Mas o que a gente aconselha é, a princípio, tirar a fralda durante o dia. Aí, antes de dormir, quando tiver naquele processo já, né, de, enfim, tomou lá o leite, vai escovar o dente, bota no vaso para fazer o xixi e o cocô. E aí depois bota a fralda, depois que a criança já usou o vaso, bota a fralda para a criança dormir. A criança acordou, a primeira coisa é tirar a fralda e levar a criança pro vaso. Né? Então tira a fralda, leva a criança pro vaso e deixa lá fazendo xixi, o cocô, e aí começa, escova o dente, começa o dia todo sem fralda. A fralda é para ser somente no tempo de sono, seja o sono da noite, seja soneca, né? Enfim, ao longo do dia. Mas só enquanto a criança tá dormindo. Antes de dormir, oferece o vaso e quando acordar também. Primeira coisa é tirar a fralda e oferecer o vaso. Vou terminar aqui com um ponto polêmico. Os meninos. Fazer xixi em pé ou sentado? Primeiro a gente tem que ter na cabeça a noção de que o homem fazer o xixi em pé é uma convenção social, né? Então, existe essa possibilidade do homem fazer o xixi em pé, mas talvez para a criança seja mais fácil aprender a fazer tudo sentado, porque aí o xixi e o cocô é nessa essa noção dessa vontade, né, fisiológica dele mesmo. Ele pode ficar confuso de quando é a vontade de fazer xixi, quando é a vontade de fazer cocô. Então, talvez para ele seja mais fácil aprender primeiro a fazer tudo sentado. E aí depois, se for uma questão para a família, que ele faça o xixi em pé, então a gente vai modelando e ensinando que tem essa possibilidade para ele também. Espero ter ajudado, obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.